dado interessante é justamente o do crescimento do mercado de private equity nos últimos 10 anos. A gente vê, por exemplo, que havia 73 fundos 10 anos atrás e agora quase 1.000. É um número bastante grande e a gente vê até um crescimento quase que exponencial, saindo de 16 bilhões para quase 230 bilhões. É um crescimento gigantesco, mesmo num momento de tanta dificuldade, tantas turbulências. Como é que você explica um crescimento tão grande e num mercado tão difícil? Esse é um ponto importante que é um balizador, que é os fundos de private equity, eles não olham curtíssimo prazo, não. Eles estão olhando ciclos de 7 a 10 anos, né? Quando um fundo se estabelece, ele em geral faz um comprometimento mais ou menos de 7 a 10 anos em relação ao retorno aos seus investidores. Então, ainda é um mercado em processo de evolução, comparado a mercados mais maduros, como os Estados Unidos, por exemplo, onde o mercado de private equity é muito maior do que o do Brasil, mas é um indicador de que os fundos olham o pouco mais de médio e longo prazo. Então, claro, esses fundos também sofreram ao longo desses últimos anos, não estão imunes a isso, mas a grande maioria deles continua investindo, continua acreditando no Brasil, e a tendência é de aumentar ainda mais esses números que você colocou. Tem alguns exemplos, como por exemplo o Advent, que comprou o Walmart no ano passado, e vários outros transações envolvendo os fundos que acreditam, e a maior parte deles capta fora do Brasil, o que ainda é um maior desafio, porque se compromete em dólar, então tem que gerenciar também, gerir essa coisa do câmbio, mas continua crescendo porque todo mundo acredita no potencial que esse país tem. De novo, tivéssemos tido um cenário político talvez diferente, talvez a conversa hoje não fosse no mesmo tom. Um tom, digamos, de velório, digamos assim. Talvez um tom de tentar explicar o que realmente ainda continuar parando de pé. Não? Sem nenhum viés político, mas do ponto de vista daquilo que representa para a economia essa mudança salutar de forma de pensar em relação à liderança do país. Bom, no ano passado a gente teve uma concentração dos negócios de private equity, ou melhor, de M&A, em tecnologia, finanças e seguros, saúde e beleza e comércio. Esse ano a gente deve ter um número significativo já de estatais que vão entrar nesse mercado. Bom, a parte de infraestrutura, vamos dizer, o que a gente chama de infraestrutura de uma maneira geral, utilities também deve estar, de energia. Então, aquilo que são propriedades do governo, em se executando o plano de privatizações, entendendo que eles têm um plano que precisa ser aprovado, ou seja, tem aí um trâmite em relação ao processo de falar que quer fazer até realmente ele ser realizado, que não é da noite para o dia, aí uma tendência de você ter participação de outros segmentos. Mas esses que você mencionou, em geral, são os carros-chefes que giram mais transações. Não são em geral, não necessariamente são as maiores transações. São as que têm maior volume de transações. Por exemplo, tecnologia, que está sempre em primeiro lugar e cresceu 24% em relação e esse é um mercado que eu conheço um pouquinho, mas é quantidade de transações, não necessariamente em volume, porque aí são transações menores, mas que têm uma quantidade significativa. Mas são esses 4 segmentos aí que acabam, de uma certa forma, girando a grande maioria de processos no Brasil. Esse nicho no qual você está mais próximo, que é o das médias empresas, o que os investidores olham mais de perto quando eles vão comprar uma empresa média aqui no Brasil? Alguns pontos. Primeiro, o controle, ou seja, a solidez da empresa do ponto de vista de controlar o seu negócio, se aquilo realmente está sendo gerido de uma forma correta. Segundo, e aí entra a parte evidentemente, da qualidade dos relatórios e das informações financeiras. Segundo, evidentemente, o potencial de crescimento, de valorização isso no futuro. Então, ninguém, ou 99,9% das transações, ou dos investidores, estão interessados em algo que hoje vale 10 e amanhã vai valer 20, 30, 40, 50. Então, poder crescer e
e se valorizar no futuro é outro ponto importante, né? E o terceiro ponto, de uma maneira geral, muitos, dependendo, a gente acaba trabalhando muito com transações parciais, ou seja, não compra 100%, compra um pedaço e depois acaba realizando no futuro, é a qualidade das pessoas que estão envolvidas naquela empresa, né? Então, o fator gente, o fator pessoas, ele tem um peso relativamente grande em muito dessas transações, né? A não ser que é uma venda pura de ativo ou de alguma coisa realmente mais ativada, mas a qualidade das pessoas que estão envolvidas dentro da transação acaba tendo um peso também significativo. Mas a perspectiva futura e essa qualidade da gestão transformada fundamentalmente nisso que a gente chama de controles, acabam sendo dois pontos aí. Ou seja, se não tem nenhuma situação que amanhã possa trazer um estresse desnecessário para dentro da empresa, assim por diante. Os números geralmente são observados por auditorias numa operação como essa. Mas como é que você vê hoje o processo de due diligence e o que é importante nesse processo? Qual é o tipo de informação que ela precisa estar mais transparente ou mais acessível para quem vai analisar os números da empresa? Quando eu montei em business em 2013, eu tinha, como você mesmo já mencionou, tinha sido executivo, presidente de algumas empresas e tinha feito várias transações de fusão, aquisição, comprar, vender, fundir, joint venture, vários modelos. E quando a gente montou em business, a gente montou com uma ideia mais fixa, mas uma orientação básica, que é prestar serviços de uma forma que a gente, talvez que eu nunca tivesse recebido no passado da forma como eu gostaria. E uma das coisas que a gente absolutamente orienta nossos clientes nesses processos, como você está falando de due diligence, e aí você tem vários tipos de due diligence, é absoluta transparência em relação a tudo. A coisa pior que pode acontecer é você chegar a avançar um processo de uma transação, esconder alguma coisa que depois vai ser encontrada antes ou depois que a transação for realizada. Se for antes, provavelmente isso vai criar a desconfiança, a incerteza, porque o outro lado é um ser humano que vai falar, bom, se esse cara escondeu isso, quem mais que tem escondido? Uma tendência grande da transação não acontecer, uma tendência grande de que, se acontecer, exigências maiores vão ser solicitadas por quem está comprando. E se vier depois, aí fica mais complicado. Ou a escrow account, não é mais nem escrow, você pode ir para, vamos dizer assim, processos jurídicos, vamos dizer assim, legais, você pode ir para arbitragem, uma série de coisas que dependendo como o contrato é montado. Então, ser transparente desde o começo, claro, ninguém está falando que você, não é de questão de ser ingênuo, mas é questão de você demonstrar, muito simples, tratar o outro como você gostaria de ser tratado, né? Como você gostaria de se colocar no lugar da outra pessoa. E, em geral, essa transparência, essa honestidade em relação à situação real da sua empresa. Todas as empresas têm algum tipo de problema. Algumas mais sérias, outras menos sérias, mas não existe uma empresa que não tenha algum tipo de problema. Dar visibilidade antecipada para isso daí é, assim, evoluir violentamente no quesito fundamental de qualquer processo de fusão, aquisição, de compra, venda de empresa, que é a confiança, que precisa ser estabelecida, porque ninguém faz negócio desconfiado. A confiança precisa ser criada, precisa ser montada. Então, é transparência e ser proativo em relação. Chegar e falar, estamos com um problema aqui, problema passivo trabalhista, aquele que está no balanço, se não está no balanço, temos uma situação, às vezes, ambiental. Dar visibilidade disso com antecedência é um fator crítico para que a transação evolua, seja desenvolvida com tranquilidade e tenha maior chance de sucesso. Bom, Mário, para encerrar, porque a gente já está com o tempo meio
meio contado aqui. Perspectivas para 2019, o que você acha que vai crescer fora essa área de infraestrutura, de privatizações? Onde é que você acha que o mercado vai se concentrar? Olha, primeiro que eu acho que a gente deve ter um primeiro semestre bom, não excepcionalmente bom. Eu acho que ainda o governo precisa realmente entregar aquilo que ele prometeu que vai fazer. Tem boa chance disso acontecer, tem credibilidade, não só o Bolsonaro, mas principalmente boa parte da equipe de governo. Então, as pessoas, os empresários, os investidores estão acreditando de que isso vai ser materializado, mas ainda existe um pouquinho de receio, principalmente por essas coisas que você colocou de noticinhas que ficam se trimbulando e que faz todo mundo... Factoides ali. Factoides que ele faz todo mundo perder tempo e desviar foco e atenção. Em se materializando, em acontecer no primeiro semestre a reforma da Previdência num bom nível e o governo mostrando, ou seja, o plano de privatizações, ou seja, todo esse arcabouço que a gente falou, se materializando, você vai ter uma tendência muito grande, o segundo semestre muito aquecido. Esses setores que a gente citou, eles acabam sendo, vamos dizer assim, setores muito ativos, mas evidentemente você tem alguns outros, educação, que ainda tem muito espaço, principalmente no escolas, vamos dizer assim, não mais universidades, mas escolas, tem muito espaço, tem muita coisa acontecendo. A própria área de energia, não necessariamente, mas energia limpa, energia renovável é outra que está tomando bastante corpo. O mundo das fintechs, que cresce, apesar de ser financeiro, ele é fintech, tem uma perspectiva relativamente grande de ter muita coisa para acontecer. InsurTech também, do seguro. InsurTech, HealthTech, ou seja, essa mescla é uma mescla muito... que tem muita perspectiva de evolução. Mas, assim, aquilo que tiver ligado à infraestrutura deve passar por um processo também, não só a direta ali, que está relacionada direto ao governo, mas toda essa cadeia deve passar por um processo muito interessante de redefinição dos players, não, através de consolidações, de aquisições e até gente vindo de fora do Brasil, em alguns mercados chinês, por exemplo, muito interessado nesse tipo de segmento. A gente deve ter bastante coisa dentro desse segmento de infraestrutura, de novo, não só a construção civil, terraplanagem e assim por diante, não só aquilo que esteja relacionado diretamente ao governo, mas a cadeia como um todo. Bom, nós estivemos hoje com o Mário Celoni, presidente da InBusiness, que é uma boutique de M&A voltada principalmente para mercados de empresas médias. E nós aqui tivemos uma grande aula sobre como é que esse mercado hoje está se estabelecendo, as perspectivas para o ano que vem. E já fica aqui o convite para a gente falar de novo sobre esse assunto na virada do semestre, para ver se essas previsões se concretizaram. Mário, muito obrigado. Obrigado a você, Luiz. Obrigado mesmo. É um prazer.